Glória a Jeová. Marcos 4. Tem alguém vivo aí? Amados, enquanto o Senhor fala conosco através da palavra, eu gostaria que você orasse em outras línguas bem baixinho. Amém? Amém, gente? Amém. Você vai ouvindo aí a palavra e vai orando em outras línguas também, porque o Senhor precisa transmitir essa palavra para o seu coração. Amém? Antes de nós lermos o texto aqui de Marcos 4, deixa eu ensinar algo para você. O grande vilão do seu culto a Deus é a sua alma, não é o diabo. Claro que ele se aproveita de uma alma que foi atacada durante todo o dia por ele. Mas não importa quantas vezes o diabo ataque as suas emoções, não importa quantas vezes o diabo ataque a sua mente, Deus sempre tem uma saída e um refrigério para você. Então o maior inimigo do seu culto a Deus é a sua alma. Às vezes você não consegue fluir porque há turbilhões de pensamentos que batem sobre você e que te derrubam. Sabe, parece que essa palavra tem permanecido no meu coração por esses dias. Há momentos, como o pastor Cícero pregou quarta-feira, né? Há momento para tudo, irmão. Mas eu sinto que há muitos momentos em que nós estamos juntos que não é momento de estar prostrado. É momento de fazer festa. Você não entendeu, irmão? É momento de fazer festa. Há momentos que nós vamos chorar, irmão. Vamos lamentar. Mas sabe, eu sinto que a nossa alma nos joga no chão quando é para a gente estar de pé. Os nossos pensamentos nos desanimam quando deveríamos estar sendo fortalecidos ao olhar para Ele. Uma coisa que nós temos que aprender a fazer é nos levantar no meio das dores, irmãos. Eu sei que é difícil quando você está com dor, você só quer ficar deitado, porque algo está doendo em você. Mas é possível você sair de qualquer situação que você esteja vivendo pela graça que Deus concede a você nos piores momentos da sua vida, nos momentos mais difíceis das suas emoções, nos momentos mais atribulados da sua alma. Há uma grande graça para colocar você em pé, para fazer você levantar suas mãos e para fazer você vencer todas as suas batalhas. Não, irmão, você pode fazer melhor. Há graça para você vencer todos os seus momentos. Aí a sua alma rouba você de adorar o Pai, rouba de se alegrar em Deus. Meu irmão, hoje é noite de festa. Amém, sim. Vou repetir, hoje é noite de festa. Primeiro porque nós vamos ceiar. Segundo que Ele veio estar conosco. Na verdade, primeiro porque Ele veio estar conosco, né? Amém, gente? Amém, gente? Amém. Marcos capítulo 4. Verso 1 em diante. Até o verso 13, se der, nós lê até mais aí depois. Marcos 4, do verso 1 ao 13. Diz assim: outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda.
Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outros caíram em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto. E um grão produzia 30, e o outro 60, e o outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Agora presta atenção no verso 13. Disse-lhes ainda: não compreendeis esta parábola? Como podereis entender todas as outras parábolas? Amém, gente? Amém, gente? Olha para mim, por favor. Desliga aquela caixa. Agora você pode olhar para mim, por gentileza, me dá a sua atenção de presente. Vou repetir aqui o verso 13. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? Aleluia! Aqui nós vemos Jesus dando ênfase a algo na parábola do semeador. E nessa noite eu quero trazer aqui um ensinamento para nós. Na verdade, algo que vai ser muito útil para cada um de nós na nossa caminhada com o Senhor. E dentro aqui desse ensinamento que Jesus traz, dentro dessa parábola, eu quero falar com vocês nessa noite sobre humildade. Amém? Amém, gente? Amém. Quero mostrar para você que humildade é algo muito mais além do que você imagina. E é complicado você falar de humildade sem que você também não fale do oposto da humildade, que é a soberba. Então não só vou tratar de humildade com vocês nessa noite, mas também vou falar um pouco sobre soberba. Amém, gente? E eu quero mostrar para você que todos nós precisamos tratar essa área nas nossas vidas, chamada soberba. Amém? Aqui no texto, Jesus ele estava relacionando o entendimento das outras parábolas com o entendimento dessa parábola em específico, que é a parábola do semeador. Quando Jesus vira para os seus discípulos, e aqui no verso 13 ele diz: olha, faz uma pergunta para eles: vocês não compreenderam essa parábola? Como então vocês compreenderão todas as outras parábolas que vocês ouvirão? Quando Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos, é como se Jesus estivesse dizendo assim para eles: olha, o entendimento dessa parábola será a chave para que vocês possam compreender todas as outras parábolas que vocês ouvirão. De forma que, se vocês não compreenderem o que eu estou dizendo aqui nesta parábola, vocês também não entenderão o que eu direi nas demais parábolas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então entenda uma coisa: a parábola do semeador é a chave que vai abrir a sua compreensão para muitas outras parábolas que Jesus disse. De forma que, se você também hoje, nos dias de hoje, não entendeu o que ele quis dizer aqui, você também não conseguirá compreender o que ele disse em outros lugares. Amém, irmão? Jesus não só falou em outras parábolas naquela época, mas o Senhor continua falando em outras parábolas no dia de hoje, amém? Amém. E o que é que Jesus mais ressalta na parábola do semeador? Jesus aqui, ele fala que o semeador saiu e ele encontrou 4 tipos de solos. Diga 4 tipos de solos. Eu creio que você saiba o que significa esse solo, sim ou não? Sim. É o seu? Ó, você está sabendo.
E Jesus aqui, ele fala do primeiro tipo de solo. Qual era o primeiro tipo de solo, gente? Qual era, gente? Apertei os 6, hein? Vamos voltar no texto. Qual é o primeiro tipo de solo que Jesus fala aqui, gente? Qual que é, Joaquim? Que caiu no espinhal? Não, esse é o terceiro tipo de solo. O primeiro tipo de solo que Jesus fala aqui é aquele que caiu na beira do caminho. O segundo tipo de solo é aquele que cai no solo rochoso. O terceiro tipo de solo é aquele que cai no meio dos espinhos. E o quarto tipo de solo é aquele que cai em boa terra. O que Jesus está ressaltando aqui na parábola do semeador é o tipo de coração que recebe a palavra. Então, quando Jesus diz assim: se vocês não compreenderem o que eu estou dizendo aqui nessa parábola, vocês não vão entender o que vai ser dito em outros lugares. O que Jesus está querendo ressaltar é o seguinte: o seu coração é o que vai dar o entendimento de tudo aquilo que eu vou dizer. É o seu coração que precisa estar livre e desimpedido para receber a minha palavra e entender o que eu estou querendo dizer com você. O único tipo de solo na parábola do semeador que tem condições de frutificar é o solo que está desimpedido. Porque se você vê, a primeira semente cai à beira do caminho. As aves vêm e roubam aquela semente. A segunda semente cai em solo pedregoso. Porque está cheio de pedra, a semente não consegue lançar raízes. Então o sol nasce e queima aquela semente se perde. Jesus, do verso 14 em diante, ele vai explicar a parábola. E você vai entender o que ele está querendo dizer ali. E no solo seguinte, que é o que cai no meio dos espinhos, ele fala que os espinhos são a fascinação desse mundo, que concorre com a palavra, sufoca, etc. E a pessoa não consegue ir além, porque esse mundo sufocou a palavra na vida dela. Mas o único solo que a palavra, que aquela semente consegue frutificar, é o solo bom, porque nesse solo bom Jesus deixa claro que é um solo que está desimpedido, é um solo que está livre para frutificar. É um solo que está fácil para receber a semente. É um solo macio onde Jesus pode lançar a semente e aquela semente pode penetrar as suas raízes e podem frutificar. E o que significa esse coração, esse solo macio, esse solo fácil? Diga assim comigo: significa um coração humilde para receber a palavra do Senhor. Tiago diz no capítulo 1, no verso 21, acolhei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então o segredo, meu irmão, na sua vida está ligado a um coração que é humilde para receber aquilo que Jesus fala. Todos aqueles que tentaram ser o dono da verdade na época de Jesus não compreenderam o que Jesus estava falando, mas todo humilde de espírito recebia aquilo que Jesus estava falando. Não é diferente nos dias de hoje. O que vai te dar condições de compreender o que ele está falando é humildade, irmão. Porque uma pessoa humilde, ela tem em si tudo que ela precisa para a palavra ser semeada nela e aquela palavra frutificar na vida dela. Quando você pensa que sabe demais, quando você acha que sabe demais, a palavra não pode frutificar na sua vida. Mas quando você está aberto para ouvir do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa, porque aqui o texto diz
que sobre este solo bom a um, a palavra frutificou a 30, a outro a 60 e a outro a 100 por um. Se você for humilde para ouvir a palavra, ela vai frutificar na sua vida. Amém, irmão? Amém. Então a compreensão daquilo que Jesus disse em parábolas está relacionado com um coração que é humilde e ensinável. E aqui eu vou começar a apertar o calo. Enquanto você for alguém ensinável, e ouça o que eu vou dizer, enquanto você for alguém ensinável, você terá condições de frutificar em Deus. No dia em que você deixar de ser ensinável, você para de frutificar em Deus. E quem é que é ensinável? Todo aquele que é humilde de espírito. Todo aquele que é humilde de coração. Pessoas soberbas não frutificam. Pessoas que acham que não tem mais nada a aprender de ninguém são pessoas que sempre ficam para trás. E não pense você que a soberba não pode te pegar, porque ela pode. À medida em que você cresce, à medida em que você se desenvolve, à medida em que você vai ganhando conhecimento, se você não tiver cuidado, a soberba pode pegar você. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Amém. Talvez hoje você se vê como humilde, porque você não tem muito conhecimento, mas espera o conhecimento chegar aí para você ver se a sua humildade vai ser posto à prova. E no dia em que você acha que sabe demais, você começa a se fechar para a instrução de Deus na sua vida. E porque você se fecha, você para de frutificar. Enquanto você estiver sendo alguém ensinável, tratável, corrigível, alguém fácil para ser penetrado pela semente do Senhor, pela palavra do Senhor, você estará crescendo em Deus. No dia em que você se fecha para a palavra de Deus, o seu entendimento para as demais coisas do reino de Deus também se fecharão. Jesus diz aqui no verso 11, porque, meu irmão, é vontade de Deus revelar os mistérios do reino para você. Eu vou repetir, você não ouviu, eu quero uma vibração melhor. É vontade de Deus revelar os mistérios do reino dele para você. Jesus diz no verso 11: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Você não tem interesse de conhecer os mistérios do reino, não, irmão? Glória a Deus. Eu tenho. Ah, pastor, mas conhecer os mistérios do reino vai proporcionar o que para mim, pastor? Tudo que você possa imaginar de bom. Não só para você, mas para aqueles que te ouvirem também. Meu irmão, eu tenho interesse de conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha, vou te dar um exemplo. Alguns aqui já sabem. Eu sou fascinado com o espaço. Eu olho para o céu à noite, eu viajo na maionese, eu viajo. E a minha mente vai assim, sabe, a muitos lugares. E tudo aquilo é um mistério para mim. Agora, se eu olhar para a criação de Deus, já é um mistério para mim, e eu já fico curioso só por causa disso. Imagina os mistérios que existem naquilo que os meus olhos não podem ver, no reino de Deus. Eu quero conhecer isso, irmão. Quem quer? Mas você precisa ter um coração ensinável. Você precisa aprender a andar. Porque, meu irmão, humildade não é uma condição natural. Humildade é uma pessoa. E você precisa aprender a andar com essa pessoa, porque essa pessoa vai te ensinar tudo que você precisa ouvir. Tudo que você precisa aprender. E não compreender
né? O que o Senhor diz também é não desfrutar do que Ele preparou. Se você quer desfrutar do que o Senhor preparou, você precisa começar a compreender o que Ele está falando. Amado, na sua jornada, o seu maior professor é a humildade. Ninguém vai te ensinar mais na sua caminhada do que o professor humildade. Ninguém. Enquanto você estiver caminhando com Ele, você vai estar crescendo. Nós achamos que humildade é uma virtude. Não, não é uma virtude. Humildade é uma pessoa. Quer ver uma coisa? Nós achamos que os pobres são humildes, né? E que os ricos são soberbos. Às vezes a gente olha para uma pessoa pobre e fala lá, coitadinha, é humilde, né? Meu irmão, tem tanto pobre soberbo, tanto rico humilde. É sério, irmão. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Tem tanto pobre que é soberbo, porque ele teve tanta dificuldade na vida dele, que ele começou a conquistar algumas coisas, sabe? Na base da garra, da força, da luta. E ele começou a ensoberbecer. Continuou pobre, melhorou um pouquinho de situação, mas agora se tornou soberbo. Então veja que humildade não está ligado com pobreza financeira, porque tem gente que é pobre financeiramente, mas é soberbo que só. E tem gente que tem muito dinheiro e é humilde. Porque humildade, irmão, é uma pessoa. Amém? Amém, amém, irmão? Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, de pessoas humildes de espírito. E sabe o que Jesus diz lá em Mateus no capítulo 5? Ele diz assim que o reino de Deus é dos humildes de espírito. O reino de Deus é dos humildes de espírito. Agora, sabe o que significa ser humilde de espírito? É ser alguém ensinável, é ser alguém tratável, alguém que recebe o que Jesus diz. Os religiosos não receberam nada do que Jesus dizia, porque não tinham humildade, tinham soberba. E a sua soberba fez com que eles ficassem fora do reino de Deus. Ser humilde de espírito, irmão, é ser alguém ensinável, tratável, alguém que recebe o que Jesus diz. Quer ver uma coisa? Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Quando Jesus diz assim, sou manso e humilde, Jesus não está afirmando eu tenho mansidão e humildade. Quando Jesus diz sou, Ele está afirmando eu sou a mansidão e eu sou a humildade. E às vezes, amados, nós deixamos de avançar por causa de falta de humildade. Nós não recebemos o que Ele fala. Não aceitamos muitas vezes ser tratados por Ele, ser ensinados por Ele. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alguém que aceita ser tratado, ser ensinado? Ah, pastor, eu sou. Será que realmente é mesmo? Será que você é alguém que aceita o que Ele fala de bom grado? Será que se Ele usar alguém para tratar você, você vai conseguir reconhecer Ele falando através desse alguém, vai aceitar ser tratado por Ele assim mesmo? Deixa eu melhorar o exemplo. Se Ele usar alguém que nem tem tanta moral para tratar você, será que você vai ser humilde o suficiente para ouvir Ele mesmo assim? Não, pastor, não, eu só ouço da boca de Deus. Quem é esse fulano para achar que pode falar alguma coisa para mim? Olha a vida dele, olha, meu irmão,
Irmão, Deus usou uma jumenta, irmão. Foram falar para Jesus: Jesus, manda esses seus discípulos calar a boca. Jesus falou assim: em verdade eu vos digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. Se ele usar alguém que nem tem moral assim para falar as coisas para você, você vai ser humilde para receber o tratamento dele? Porque, meu irmão, Deus pode ou não pode? Deus pode ou não pode, irmão? Ou você vai ser soberbo para dizer: não, a minha vida é melhor do que desse cara aí, não é ele que tem que falar para mim, não, eu que tenho que falar para ele. Seja assim não, irmão, porque senão você vai perder o que Deus está querendo falar com você, amém? Então, às vezes essa falta de humildade nossa nos impede de receber o que Ele fala e faz com que a gente não aceite o tratamento do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: por que Deus resiste aos soberbos? Porque Deus é mau? Por que Deus resiste ao soberbo? Porque Ele é mau? Não. Vou dizer para você porque que Deus resiste ao soberbo. É para livrá-lo da destruição. Deus não tem prazer com que nenhum homem pereça. Então Ele resiste o soberbo para livrá-lo da destruição. Por isso que Deus tem que resisti-lo. Deus tem que pará-lo. Porque senão ele vai continuar caminhando para um lugar de destruição. E o caminho de pessoas que não aceitam ser ensinadas por Deus, o caminho de pessoas que não aceitam ser tratadas por Deus, o caminho de pessoas que não são humildes, é um caminho de soberba. E caminho de soberba, irmão, é um caminho que leva as pessoas a um lugar, e presta atenção nisso, é um caminho que leva as pessoas a um lugar de exaltação própria. Guarda isso. A soberba é algo que leva a pessoa a um lugar de exaltação própria. E você vai ver o quão perigoso é esse lugar agora. Primeiro você precisa entender que uma pessoa soberba, ela se acha maior do que os outros. E sem perceber, ela despreza a Deus. Uma pessoa soberba, ela se acha maior do que os outros e sem perceber ela despreza a Deus. Para você ter noção do perigo que é a soberba, para você ter noção do perigo que é a soberba, ela é semelhante àquilo que Lúcifer intentou fazer contra Deus. Ele disse para si mesmo: vou subir acima do trono de Deus, vou estabelecer o meu trono lá e de lá eu vou reinar. O que ele tentou fazer? Exaltar-se acima de Deus. Por isso que a soberba é algo tão destrutivo e Deus tem que resistir o soberbo. Porque se Deus deixar a pessoa na soberba, o que aconteceu com Lúcifer? Caiu. O que acontece com o soberbo? Cai. Então, para que nós não tomemos o mesmo caminho que ele, não caiamos no mesmo lugar que ele, Deus tem que nos parar, Deus tem que nos resistir e tratar conosco. O Senhor disse: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que mesmo se humilhar será exaltado. Agora, amado, não há outra forma de você livrar da soberba na sua vida e tornar-se alguém humilde que não seja caminhando com Jesus, porque Ele é a humildade em pessoa. Talvez você fale assim para mim: pastor, mas eu não me acho maior do que os outros, eu não me vejo maior do que as pessoas e nem desprezo a Deus. Será mesmo? Eu vou te dar uma outra definição do que é soberba. Soberba não é só se achar maior do que os outros, e agora presta atenção nisso, porque a maioria aqui vai se identificar no que eu vou dizer aqui agora.
Soberba também é sobrevalorizar os seus méritos. Eu sei que você não entendeu o que eu acabei de dizer, mas eu vou deixar bem simples para você entender o que é soberba. O que é sobrevalorizar os seus méritos? Soberba é você achar que as coisas na sua vida acontecem porque você faz elas acontecerem. Sobrevalorizar os seus méritos é soberba. Achar que você tem as coisas porque você fez é soberba. Achar que você tem as coisas porque o seu braço conquistou é soberba. Achar porque você tem um carro novo, uma casa nova, porque você pagou o preço, você estudou, você se matou de trabalhar, é soberba. Paguei o preço, trabalhei 12 horas por dia, estudei até de madrugada, na minha força, no meu mérito eu consegui tudo isso. Soberba. Soberba. Não dê outro nome, isso é soberba. Quando você faz isso, amado, sem perceber, você está desprezando a graça de Deus, que te dá todo o necessário para alcançar essas coisas. Quando você acha que é você que faz, sou eu que resolvo os problemas aqui. Se não for por mim, as coisas não acontecem. Olha, eu coloquei a mão, o negócio aconteceu. Soberba. Se eu não estiver aqui, nada acontece. Soberba. Para Deus isso é desprezar a graça dele, irmão. É o mesmo que não reconhecer que quem te proporciona todo o bem é Deus. Você está ouvindo, irmão? Olha o que Salomão diz. Eu vou ler aqui duas passagens de Salomão em Eclesiastes, no capítulo 2. Salomão fala sobre o que eu acabei de dizer aqui. Eclesiastes 2, o verso 24 ao 26. Ouça isso, irmão, para você nunca mais bater no peito e dizer: sou eu que faço, sou eu que conquisto, fui eu que batalhei, fui eu que isso, eu aquilo. Eclesiastes 2, 24 a 26. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Não tem nada de errado aqui, irmão, nadinha. Agora veja o que ele continua dizendo: contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias sem que tudo isso venha de Deus? Deus concede sabedoria, entendimento e felicidade às pessoas que nele têm o seu prazer. Cadê seu mérito aqui? Cadê a sua conquista aqui? Aqui está dizendo que foi Deus que te deu. Pastor, mas fui eu que trabalhei. Foi Ele que te deu saúde para você trabalhar. Pastor, mas eu batalhei para ter esse emprego. Foi Ele que te deu esse emprego. Você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é alguma coisa sem Ele? Aí Salomão diz também em Eclesiastes 5,19: todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho. Agora olha que delícia isso. Isso é presente de Deus. Cadê aqui a sua conquista? Cadê a sua meritocracia aqui? Cadê a sua soberba aqui, irmão? O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: até as coisas triviais da vida, como comer, beber e desfrutar do seu trabalho, é uma dádiva de Deus. A gente conquista as coisas, né? A gente fica todo orgulhoso. Compra um carro novo, aí a gente entra no carro e é assim, ó. Assim. Aí abaixa o vidro, coloca o braço, né, anda assim, ó.
Você pode se alegrar, irmão, não tem nada de errado. Você pode ter uma casa nova, um carro novo, você pode ficar feliz com tudo isso, mas não deixa isso ensoberbecer seu coração não, pelo amor de Deus, porque quem te deu tudo isso foi Deus. Não pense que você é a origem da bênção, você é o destino delas. A origem da bênção começa em Deus, mas ela termina em você, mas você não é a origem dela. Então seja grato a quem de direito, seja grato a Deus, irmão. Amado, ouça isso, o poder da gratidão faz com que mais favor de Deus sejam liberados sobre nós. Quanto mais grato nós formos, mais do favor de Deus fluirá nas nossas vidas. Estou quase terminando, a gente já vai ceiar. Pessoas soberbas, irmãos, tendem a ser ingratas. A maioria das pessoas ingratas também são soberbas, ou a maioria das pessoas soberbas também são ingratas. E ingratidão é algo mau, irmão. A Bíblia chega a dizer que ingratidão é pecado, que a Bíblia diz que um dos grupos que vai ser separado do Senhor são os ingratos. Ingratidão é pecado, ingratidão é algo mau. Ingratidão é não dar ao outro o reconhecimento que lhe é devido. Não seja ingrato para com Deus. Amém, irmão? Tá, pastor, mas o que tudo isso aí tem a ver com a parábola do semeador? Porque você lê um texto aqui, você está falando um negócio que não tem nada a ver com a parábola do semeador. Eu vou te dizer o que tudo isso aqui tem a ver. O caminho da humildade ou da soberba começa no coração. Salmo 131, verso 1, o salmista diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Do que é que Jesus está tratando aqui na parábola do semeador, irmão? É do quê? É do quê, irmão? É do coração. Se você tiver um coração humilde, muito mais de Deus fluirá na sua vida, muito mais de Deus frutificará na sua vida, porque você sempre será alguém ensinável por Deus. Agora, se você se entregar à soberba, não sei de que forma que ela vai vir na sua vida, se é pelo conhecimento, se é por conquistas, não sei, mas se você se entregar à soberba, Deus vai ter que parar você, tratar você, e você vai parar de frutificar, irmão. Tá, pastor, eu entendi que eu preciso ser humilde, andar com Jesus, eu entendi que eu preciso receber dele, ser ensinado por ele, ser tratado por ele, eu entendi isso tudo. Eu entendi que eu não posso ser soberbo, que eu não posso me achar mais do que os outros, que eu não posso desprezar Deus. Eu entendi que eu tenho que reconhecer que tudo que eu tenho vem dele. Tá, eu entendi isso aí. Mas o que eu faço para arrancar a soberba do meu coração, pastor? Deixa o Espírito preparar o solo do seu coração, para que quando Jesus passar para semear a semente, ela possa frutificar na sua vida. É isso que você pode fazer. Deixa o Espírito preparar o solo do seu coração, porque eu vou te falar, Jesus está passando e está jogando a semente, irmão. Mas qual solo que ela vai cair? É um solo que está livre, desimpedido, sem empecilhos. Um solo que recebe a semente, que a semente pode lançar raízes profundas e frutificar. Olha o poder do orar em outras línguas aqui agora. Quando nós oramos em outras línguas, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando o Espírito Santo pegar no arado de Deus e preparar a terra para a semente que Jesus vai lançar. Quem orou em outras línguas aqui hoje? Então o Espírito Santo preparou a terra para a semente que Jesus ia lançar. Você quer ser humilde, irmão? Quer ser humilde, irmão?
Anda com Jesus. Amém. Glória a Deus. Você não quer separado, meu irmão. Nunca esqueça o que eu vou dizer, que agora nós vamos ceiar. Há duas coisas. Quantas? Quantas, irmão? Quantas, irmão? Duas coisas que são destrutíveis na vida de uma pessoa. Primeira delas, soberba. Segunda delas, orgulho. Essas duas coisas acabaram com qualquer pessoa na face da terra, seja crente ou seja ímpio. Para o crente é pior, porque a queda dele é maior. O ímpio já vive lá embaixo, o crente está lá em cima. Se tem duas coisas que derrubam alguém na batalha e que faz as pessoas perderem guerras, chama-se soberba e orgulho. São parentes as duas. Se você for alguém humilde, você sempre estará livre dessas duas coisas. Então anda com Jesus, anda com o Espírito Santo, fale em outras línguas, deixa Ele preparar o terreno, para que quando a palavra for lançada, ela possa cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Amém, irmão? Amém. Você entendeu essa palavra? Porque se você não compreender o que Jesus está dizendo aqui, você não vai conseguir compreender o que Ele está dizendo em outros lugares. O segredo da parábola do semeador é ter um coração livre e desimpedido para receber a palavra e frutificar. Esse é o segredo. E isso significa também ser humilde. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ceiar? Então fica de pé no seu lugar.